Chegamos aqui então na quarta sessão do segundo dia. É interessante que depois de tantos debates vai ser difícil a gente não retomar alguns temas que já foram falados, mas a gente pode se colocar a intenção justamente de trazer outros aspectos para temas que já foram levantados aqui e fazer conexões entre o que já foi apresentado. O nome dessa mesa, a propósito de discussão dessa mesa, são modelos explicativos e interações institucionais. Para esse debate, nós vamos tratar de modelo atitudinal de avaliação de decisões, modelos estratégicos de atuação dos ministros e juízes e independência do tribunal. A proposta que eu colocaria aqui é de avaliar a aplicabilidade de alguns desses modelos que estão sendo apresentados, a aplicabilidade da utilização desses modelos no nosso Supremo Tribunal Federal. E também trazer um outro aspecto que também já foi levantado aqui, que são os condicionamentos que o desenho institucional traz para o processo deliberativo, para o processo de tomada de decisão do tribunal e no resultado dessas decisões. Ou seja, analisar com menos enfoque, isso é uma provocação até em relação aos modelos que vão ser apresentados aqui, o conteúdo e a forma de atuação dos ministros, mas como que o desenho institucional condiciona esse tipo de atuação. Então, para fazer essas apresentações e responder a perguntas que vão ser colocadas pelo público, a gente está aqui com o Leandro Ribeiro, que é professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que vai falar justamente, vai responder a pergunta se é possível operacionalizar empiricamente o modelo atitudinal entre nós. Em seguida, Matheus Araújo, da Fundação João Pinheiro, respondendo a pergunta: é possível operacionalizar empiricamente os modelos estratégicos entre nós? E, por fim, o Guilherme Duarte para falar como avaliar a independência do tribunal. Então, eu queria passar a palavra já para o Leandro. Ok. Boa tarde. Obrigado, Rogério. Obrigado, Diego, pelo convite para participar deste evento. Vocês me deram, na verdade, duas tarefas, né? Eu tenho que responder essa pergunta e se é possível operacionalizar um modelo atitudinal entre nós. E aí, minha resposta é não, e terminei aqui a minha apresentação em 22 segundos. Mas eu tenho uma segunda tarefa de falar um pouco do estado da arte, da aplicação deste modelo e, obviamente, justificar por que eu acho que não é possível, né? Se alguém acha que é possível, ótimo, que a gente pode debater, mas o fato é que, se a gente pensar no modelo atitudinal na sua origem e na sua formulação clássica, né, como a decisão judicial, pensar a decisão judicial como uma função de uma preferência ideológica sincera dos juízes, eu acho que, se a gente parar para pensar um pouquinho em tudo que já foi falado aqui e nas provocações que o Fernando Fontainha fez recentemente, a gente pode duvidar seriamente disso, né? Uma manifestação sincera significa, então, que não tem considerações estratégicas, e estratégicas no sentido de você pensar que os juízes estão desconsiderando posições de outros atores dentro do próprio STF e fora. É razoável, assim, institucionalmente pensar isso, né? Pensando no STF como uma instituição que faz parte de um processo político mais amplo, etc., precisa pensar muito ou refletir muito para entender que ele está inserido no contexto de relação entre poderes, que é mais complicado do que assumir esse isolamento. Internamente também, e se você pensar, eu não sei, a gente não problematizou isso aqui nessas mesas, mas em uma conversa com um Fragale informal no almoço, ele estava falando também do que a gente tem que pensar um pouco no STF em relação às outras instâncias. Então, se a gente for pensar nesse emaranhado institucional, será que faz sentido pensar no isolamento dos juízes?
E, por outro lado, também você tem que assumir, né, para assumir a sério o modelo atitudinal, você tem que assumir uma série de premissas e suposições sobre o comportamento. Você tem que assumir certas premissas sociológicas, né, sobre crenças, preferências, a relação dessas preferências e objetivos com crenças a respeito das suas possibilidades de atuação, etc. E a teoria sociológica vai te falar que, olha, calma, tem mais restrições do que você pode imaginar numa decisão judicial. Então, pensando nos pressupostos institucionais que estão por trás do modelo atitudinal, acho que dificilmente a gente aplicaria, ou seria difícil operacionalizar e levar a sério a decisão judicial como uma função de uma manifestação sincera da ideologia do juiz, sem contar toda uma dificuldade de medir tudo isso. Mas a tarefa de falar um pouco do estado da arte, né? Então o que eu fiz? É óbvio que a gente, sempre que fala de comportamento do juiz, ou sempre que a gente fala sobre como os juízes decidem, como é o processo decisório, como explicar o comportamento do juiz, em alguma medida tem referência sempre sobre o modelo atitudinal. E, de fato, se você vai lá no Google Scholar e coloca assim, modelo atitudinal e judiciário, ou modelo atitudinal e supremo, modelo atitudinal e justiça, você tem aparece mais ou menos 1.500 registros. Claro, deve ter registros repetidos ali. Vamos chutar que tem 500. Bom, mas tem 500 estudos sobre o modelo atitudinal. Você começa a ver que não. Na verdade, a maior parte do que aparece no Google Scholar é o seguinte: as pessoas falam, existem 3 modelos de explicação do comportamento dos juízes. Modelo atitudinal, você tem o modelo legal, é uma coisa evolutiva. Modelo legal, modelo atitudinal, modelo estratégico. E aí o assunto é outro, é judicialização, qualquer outra coisa. Então, você tem essa citação e pronto, né? Às vezes aparece no corpo do texto, às vezes aparece em notas, mas aparece isso. Aí eu comecei a garimpar e tudo, quero saber assim, quem tenta de fato fazer uma pesquisa empírica operacionalizando uma variável atitudinal. Achei uns quase 20 aqui artigos. Aí eu não consigo ler sem fazer assim. Eu tenho que tirar meus óculos para ler aqui. Mas assim, tem qual que era o estudo, qual foi a revista, o ano de publicação, aí a pergunta que é feita, qual a variável atitudinal utilizada, se tem outras variáveis atitudinais, porque tem estudos que tem mais de uma variável atitudinal. E aí faço essa pergunta para essa literatura. Bom, essa literatura leva em consideração os pressupostos institucionais de funcionamento da democracia brasileira ou de funcionamento do STF para fazer o seu teste, para levar a sério o modelo atitudinal? Qual que é o resultado que se chega e se esse estudo leva ou não em consideração alguma crítica ao modelo atitudinal. Porque embora esses vários estudos falem assim, né, existe o modelo atitudinal, o modelo legal e o modelo, agora para vocês eu tenho que fazer isso aqui, e o modelo estratégico de comportamento dos juízes, toda a problematização que tem recente de como analisar a relação direito e política em modelos jurisprudenciais, coisas do gênero, isso não aparece nesses estudos que eu vi aqui, pelo menos no Brasil. Então, coisas mais sofisticadas, olha, o direito, na verdade, é um conjunto separado da política, é um conjunto que tem interseções com a política, é um subconjunto de políticas públicas, isso tudo, essa complexidade toda está um pouco fora. E também essas suposições do modelo estão um pouco fora. Aí, para preencher essa tabela, eu comecei obviamente, a ver qual que é a variável atitudinal utilizada por esses estudos. Se você pega os estudos sobre o modelo atitudinal nos Estados Unidos, você vê toda uma tentativa de evitar ou de criar uma medida exógena, independente do que é ideologia, né, para evitar circularidade, etc. E também há toda uma preocupação em não vincular diretamente a ideologia do juiz com o partido do presidente, porque tem um jogo, né? E, obviamente, o nosso jogo é diferente do jogo lá. Né? Nosso tem presidencialismo de coalizão, existe, né? Tá aí. Acreditem, tem mais ou menos, mas é diferente de lá. Mas ok,
Mas quando você vai ver a operacionalização desses estudos da variável atitudinal, normalmente é partido do presidente. E aí, pergunta simples, será que eu posso colocar todos os indicados de Lula no mesmo pacote e pensar que eles são um grupo homogêneo? Acho meio complicado isso, então, mas é o que está lá. E não me espanta que esses estudos não cheguem a nenhuma conclusão sobre o resultado. Chegam a uma conclusão sobre o resultado, não tem efeito a variável atitudinal, normalmente, né? As perguntas são as mais diversas. As perguntas que eu encontrei, eu vou citar só 3 para não ficar muito... Até porque não varia... varia, mas são variações de um mesmo tema. Assim, se os juízes votam ou não a favor do governo, aí vai mudando o tema, né? Mas se você tem assim, quais são os temas constitucionais esquecidos pelo Supremo Tribunal Federal? E aí aplica o modelo atitudinal. O STF decide consistentemente contra algum governo? E aí se aplica o modelo atitudinal. Um outro exemplo aqui. Por que o judiciário decidiria a favor do executivo e contra suas próprias decisões? E aí vai se aplica o modelo atitudinal. Então, mas se aplica o modelo atitudinal? Então, você vai lá e coloca lá a variável do presidente, B, e se existe uma correlação ou não entre essa variável e alguma medição disso, né, ser contra ou a favor do governo, se os casos são esquecidos ou não, se você decide a favor do executivo e contra o judiciário e por quê, e pronto, o teste é feito, o modelo atitudinal não se aplica e tal, mas nenhuma problematização sobre aquilo que talvez seja de fato algo interessante você pensar aqui. Bom, se eu quero explicar o comportamento dos juízes e eu quero levar a sério uma teoria, por que eu quero levar a sério uma teoria? Qual é a importância disso? Porque, obviamente, dependendo da sua teoria, você vai ter interpretações sobre os resultados que você vai encontrar, né? Então, se você, até mesmo descritivamente, se você encontra um número X de ações contra o governo, dependendo da sua teoria, se você acha sinceramente que os juízes votam de acordo com essa ideologia, vai ter uma interpretação diferente de você imaginar que o comportamento desse juiz é estratégico. E então, o que eu acho que é interessante nesses estudos de modelo atitudinal é que primeiro, eu acho que os estudos que eu encontrei, eu posso estar enganado, pode haver um ou outro que não estavam ali no Google Scholar, mas, em geral, não tem uma aplicação consistente do modelo, a hipótese de autonomia do juiz, de sinceridade, etc., as suposições que o modelo tem não estavam presentes no que eu encontrei ali, e não tem nenhuma problematização sobre a importância disso para se entender, de fato, como os juízes decidem. Você parece que está querendo... eu estou pegando pesado, eu sei que os estudos são mais cuidadosos do que isso, mas é como se faz a pergunta para o cara e o cara quer responder rapidinho ali e pronto. Essa é a impressão que dá, né? Eu acho que a gente tem, então, muito desafio aí pela frente para se pensar primeiro, se é desejável que a gente faça uma importação desse tipo de explicações para o nosso caso, se é possível isso, se a gente teria um modelo explicativo para o comportamento do juiz para várias situações possíveis, e a gente viu o tempo todo aqui nas nossas discussões, eu tenho mais ou menos 3 minutos, não é isso? A gente viu aqui o tempo todo o seguinte, o quanto de informalidade, de individualidade que tem no Supremo, né? E a gente está descrevendo isso. Eu não sei sinceramente não sei se haveria algum tipo de modelo que a gente poderia explicar essas situações que a gente tem e a gente está descrevendo aqui desde ontem. Então é isso. Meu balanço da literatura é esse. Eu acho que ela não aplica de fato o modelo atitudinal e a resposta a vocês é não, acho que não. A gente não aplica o modelo atitudinal no Brasil. E aí? Bati o recorde, talvez, 12 minutos. Então, passando aqui para o Matheus. São 15 minutos. Mas você não tem mais os 3 que eu perdi aqui, porque a gente está atrasado. Se eu tivesse que fazer um voto, né, igual o STF faz, eu provavelmente abriria um voto concorrente agora. Eu acho que os modelos atitudinais não são aplicáveis ao Brasil,
Mas isso não é um defeito dos modelos atitudinais, isso se deve à natureza das decisões judiciais no Brasil, que produzem um contexto em que os elementos de restrição às decisões sinceramente ideológicas se colocam mais evidentes, então é mais difícil tomar uma decisão sincera para um juiz brasileiro do que para um juiz da Suprema Corte Americana. O STF, a qualquer momento, pode ser derrubado por um golpe de Estado. A Suprema Corte Americana tem 200 anos, então não tem muito risco isso, não. Por outro lado, você tem a questão também de colocar isso em termos ideológicos, porque ideologia nos Estados Unidos é um negócio muito simples, né? Os partidos se organizam binariamente, de forma ideológica. Em todo estado, o cara azul é mais esquerdo do que o cara vermelho, etc. No Brasil, o negócio é um pouco mais complicado. A gente nunca teve um governo de esquerda no Brasil, né? O PT tinha 10, 15% dos deputados, então, tipo, a maioria do governo era de direita, mesmo o presidente não sendo. Como é que você quer que um presidente indique ministros que são majoritariamente à esquerda no contexto desse? Enfim, mas não é o caso de eu falar do modelo constitucional. Antes disso, eu só queria comentar sobre a questão da normatividade dos votos concorrentes, que isso apareceu na mesa anterior. Eu acho muito interessante essa questão toda, porque sempre que eu vi o STF funcionando, eu vejo o judiciário brasileiro funcionando, o juiz de primeira instância, na época que eu advogava, não existe fundamentação no direito brasileiro. A galera escreve qualquer coisa e o único elemento que existe relevante daquilo ali é a decisão. Então os juízes não estão fundamentando com voto divergente, eles estão contando garrafinha. Eu acho que na Câmara se fundamenta mais decisão do ponto de vista material do que no STF. O curioso disso tudo é que os juízes falam muito e eles escrevem muito. Eles estão falando para alguém, e eu ainda não sei quem é esse alguém, eu acho que a gente devia tentar descobrir isso. Tem algumas pesquisas interessantes sobre isso. O Thompson, historiador, no livro Os Caçadores e... Como é que é o nome do livro? Senhores e Caçadores, ele analisa lá a legislação, a mudança de legislação que proíbe a caça nos terrenos e tal, e ele acaba percebendo que muitos dos juízes dão decisões liberais, mas porque eles estão preocupados com os outros juristas. Estão preocupados com o advogado, com, assim, outros juízes, etc. Porque pega mal tomar decisões conservadoras perante a classe. Isso acontece de forma parecida nos Estados Unidos. A gente tem uns artigos sobre padrão de comportamento dos juízes liberais e conservadores quando eles entram na corte ao longo do tempo. Morando em Washington, eles vão ficando cada vez mais liberais, porque afinal de contas eles estão morando na cidade, tem uma maioria liberal ali. E por fim, tem um amigo meu da FMG que fez uma pesquisa histórica sobre isso no Brasil, na formação do campo, mostrando o debate sobre a escravidão, e como que também o debate sobre a escravidão, os juristas, né, na revista da OAB, se sentiam pressionados a serem mais liberais em função disso. Então acho que tem uma questão bem interessante aí, eu pegar essa questão da TV Brasil e tal para estudar. Eu gastei 3 minutos falando disso, então tá tudo bem. Bom, para responder do jeito que o Leandro respondeu sobre os modelos estratégicos que são aplicáveis ao Brasil, a resposta simples é sim. Agora, eu acho que a gente tem que perguntar 2 coisas. A primeira é como e a segunda é quando. Eu acho que a gente está muito longe de fazer isso, de criar um modelo global de explicação. Ainda que a gente tenha que fazer, igual eu estava conversando ontem, numa questão que o Jefferson propôs, né, de diferentes classes processuais têm diferentes desenhos institucionais. Se o comportamento é estratégico, os juízes têm, digamos assim, que a gente pudesse postular o mesmo tipo de padrão de comportamento que os juízes, né, coisa de teoria da escolha racional. Mesmo assim, a gente não ia poder fazer um modelo estratégico só para o STF, porque tem diferentes procedimentos, portanto, diferentes incentivos a diferentes estratégias. O como passa um pouco por isso. Então a gente tem que avaliar. Quando eu estou fazendo uma pesquisa sobre comportamento estratégico no STF, estudando a DI, eu estou falando de ADI e eu não estou falando do STF como um todo. O STF faz mais coisas do que ADIs. Eu acho que para a gente entender, para a gente poder aplicar os modelos estratégicos no caso brasileiro, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é modelo estratégico, acho que isso fica um pouco confuso às vezes. A ideia do modelo estratégico parte dos modelos atitudinais, ela é uma resposta às insuficiências dos modelos atitudinais dos Estados Unidos para explicar alguns tipos de decisão, particularmente decisões de cortes inferiores, onde faz sentido imaginar que os aspectos estratégicos estariam mais presentes, né? O juiz de Suprema Corte tem mais liberdade para decidir do que um juiz de primeira instância, do que um juiz de segunda instância.
nesse sentido, a gente pode ou não abrir mão do modelo atitudinal para tratar de modelo estratégico. Essa era a última coisa que eu conversei 2 anos atrás com o pessoal da UACHU, que eles estavam meio que nessa onda. Tipo assim, olha, não quer falar mais de atitudinal, porque quando a gente discute federalismo, não tem mais esquerda e direita. Como é que a gente vai falar de ideologia aqui? Você tem outros aspectos que envolvem a questão federalista que não são explicáveis pela dimensão ideológica esquerda e direita nesses termos. Aliás, o Guilherme tem um artigo que ele mostrou outro dia que explode isso. Quantidade de dimensões, faz assim para várias temáticas. Vai falar. Então, você tem essa questão toda. Trata-se, portanto, de imaginar ou tentar postular em algum momento prévio uma preferência sincera do juiz. Ele tem alguma opinião sobre aquilo. Quando ele vai para a corte, as coisas não acontecem como ele quer por uma série de fatores. A gente fala isso, que a corte tem constrangimentos ou restrições. Então, você teria decisão sincera, uma linha reta. Aí, quando ele vai tomar a decisão, sei lá, o presidente da República e o Congresso ao mesmo tempo são contra, então ele fica fraco, ele muda a decisão dele para algum outro lugar. Ou então ele vê que ele vai perder o voto, então ele muda o voto dele para uma coisa meio mais ou menos, para tentar influenciar a corte para um voto mais centralizado. E esse tipo de estratégia, que seria um voto estratégico, um voto quase sincero, um voto second best. Enfim, dito isso, acho que a gente não fala de modelo estratégico, criar um modelo estratégico, mas a gente fala de encontrar elementos estratégicos nos padrões de comportamento dos juízes. Eu acho que a gente pode encontrar padrões mais repetidos, padrões mais regulares e alguns padrões que não vão ser tão regulares assim. Além disso, eu acho que no caso brasileiro a gente tem essa obrigação formal que de vez em quando incomoda. Eu tenho a impressão que é isso. Os ministros do STF ficam incomodados com a quantidade de processo que eles supostamente teriam que decidir. Eu acho que em algum momento eles fazem um filtro muito claro. Alguém mencionou isso, não sei se foi o Diego, mas que é esse processo aqui eu quero, esses outros aqui eu esqueço como é que chama o pessoal. Os assessores vão lá e decidem, do jeito que eles quiserem, tá tudo bem. Enfim, isso simplesmente vai. Então eu acho que era importante a gente tentar estudar o que é relevante, quais processos são relevantes, quais não são, e aí não é uma questão de estabelecer relevância universal, né? Isso aí a gente já viu em discussões mais cedo ontem, que não dá para fazer qual é o processo que mudou a história do Brasil. Isso é meio estranho, para a imprensa é um, para o STF é outro, enfim, para a mãe que quer abortar é outro, enfim, vai mudar. Eu acho que é interessante pegar quais são os processos relevantes para os ministros. Porque se os processos não são relevantes para os ministros, eles não têm por que agir estrategicamente. Ou melhor dizendo, a melhor estratégia para alguém que não está nem aí para um processo deixa esse negócio correr, bota com o relator, passa, escreve qualquer coisa para parecer bonito na mídia, ou nem isso e tal. Então, processos são relevantes para os juízes é importante. Além disso, a gente precisa pensar, e aí eu acho que vai ser mais fácil fazer isso num conjunto menor de casos ou em alguns casos específicos, identificar as preferências, quais seriam as supostas preferências prévias dos juízes, né? O que esses caras queriam estar decidindo e que eles não estão decidindo. Acho que a gente tem que pensar na teoria das restrições. O Rogério saiu, mas era ele que cobrava isso na minha tese. Eu até falava que acho importante, no mínimo, separar 2 tipos de restrições e pensar os atores envolvidos no processo em torno desses 2 tipos de restrições. Tem restrições de desobediência e restrições de retaliação, né? Então, em alguma medida, sei lá, o Congresso pode desobedecer, que seria o caso da suspensão do Renan Calheiros, por exemplo. Não segui aquilo ali. Tanto é ruim porque o STF perdeu, mas é pior ainda para o STF porque aumenta a probabilidade de desobediência no futuro, né? Então, eles vão ficar evitando esse tipo de coisa. Acho até que eles não confirmaram a decisão do Marco Aurélio para evitar esse tipo de problema. A hora que viu que estava desobedecendo, falou assim, eu não vou confirmar essa decisão do Marco Aurélio, senão eles vão continuar desobedecendo. E aí daqui para frente eles desobedecem tudo, não sei. E retaliações, restrições de retaliação seriam mais raras, seriam mais graves, mas também são imagináveis. A gente já viu circular algumas propostas de emenda à Constituição que não foram tão para frente assim, que tinham algum prejuízo para a carreira. Eu acho que, por exemplo, questão de mudar o mandato, deixar de ser mandato vitalício, é um negócio que está na cabeça de muita gente.
É o tipo de coisa que se o STF começar a criar muito problema, esse é o tipo de coisa que pode acontecer, né? Se for reiterado, digamos assim. Então acho que a gente tem que pensar, portanto, quem apresenta restrições, quais são as restrições que os ministros enfrentam para dar seus votos. Tem restrições internas também, né? Você não quer perder sozinho toda vez. Esse negócio do Marco Aurélio é mais ou menos controverso, porque eu tô meio que com o Alexandre. Eu acho que ele não é tão esquisito assim, eu tenho a impressão de que as divergências deles não são globais, no caso todo, o tempo todo. Mas quando a gente analisa, a gente tem um projetinho andando um pouco lá no FMG sobre segunda instância, e a gente vê aqui também o que acontece nos Estados Unidos, de turma que tem 2 juízes para um lado e 1 juiz para o outro, elas vão centralizando para evitar briga, basicamente. E por fim, a gente precisa entender os mecanismos de negociação e barganhas. Como é que os juízes vão negociar entre eles e com o externo. Essas reuniões, às vezes, são fechadas, mas muitas vezes é o Lula dando declaração falando que esse negócio do mensalão é um absurdo. E isso é um recado dado para a corte. A galera do PT não concorda com aquilo ali. Mais ou menos vale alguma coisa. E também pensar nas negociações internas, né? Eu acho que a gente vê quando isso aparece como conflito, mas a gente não vê necessariamente quando eles chegam a um acordo que não é sincero para nenhum dos dois, mas é o melhor que eles conseguem entre si. Mas isso é possível de ser percebido em alguns processos. Como soluções para essas coisas todas, eu acho que a principal delas é estudos qualitativos. A gente tem que estudar, achar casos que mostram um tipo de estratégia, falar, olha, tá vendo? Existe essa estratégia aqui. E fazer isso sistematicamente, tipo, muita gente fazendo muitos casos assim, até que a gente tenha alguma coisa que a gente possa falar assim, olha, até pesquisa que não é feita no STF, mas passa a ser feita nos próprios artigos. Olha, os artigos estão identificando, sei lá, 15 tipos de práticas que são comuns no STF. Depois a gente pensa em testar isso globalmente de novo. Enfim, eu acho que, para falar um pouco da minha tese, puxar um pouco a sardinha para o meu lado, eu acho que eu fiz um esforço de mostrar que é pelo menos provável que o comportamento do STF seja estratégico. Ele tende a ceder para um tipo específico de requerente, ele tende a ceder para um tipo específico de requerido. O STF fica forte para tomar decisão unânime, fica forte para tomar decisão quando tem parecer do PGR. Tem sempre uma coisa que eu esqueço das 5 variáveis que eu usei na tese, eu não vou lembrar, deixa para lá. Além disso, eu acho que a gente já tem alguns bancos de dados, pelo menos sobre ADIs, né? Além dos 2 que estão no Dataverse, tem mais alguns circulando, eu fiz o Alexandre, tem mais pessoas aí que tem o do Banco do Esposado também, que não é difícil de pegar com ele. Eu acho que a gente pode tentar fazer algum esforço de unificação sim, não é criar um grande banco de dados igual o Supreme Court Database para ficar para sempre, mas eu acho que a gente precisa fazer um esforço coletivo maior, porque falta variável. Os bancos de dados têm um monte de processo. Aí você tem um monte de informação sobre aquilo ali que não diz nada sobre a chance do processo passar ou não passar. Então acho que a gente podia pensar em um esforço coletivo, não sei se saindo daqui, se conversando no corredor depois, se o dia que eu for de fato empregado na universidade eu puxo isso por lá, mas acho que a gente devia pensar no esforço coletivo também, de tentar de trabalhar junto para poder criar bancos de dados com mais variáveis, com variáveis que têm uma chance de ter potencial explicativo maior do que os que a gente já tem. Porque eu acho que as variáveis que a gente tem até hoje explicam muito pouco. É isso. Obrigado. Então, Guilherme, agora sobre como avaliar a independência do tribunal. Não, só aquele gráfico. Pois ficou para mim um tema que é impossível, porque, não estou brincando, eu vou mostrar como é impossível. Mas... Oi? Não, mas esse é realmente impossível, vou mostrar. Mas se isso aqui... fiz tese sobre isso. Mas se isso daqui fosse o STF, eu acho que meu voto seria divergente. Vou explicar por quê. Bom, enfim... por que eu acho que talvez um dia a gente encontre alguma coisa atitudinal? Primeiro que, é óbvio, os Estados Unidos é muito mais fácil, porque você tem dois partidos, eles defendem, não tem dois, óbvio, não tem só dois, mas 2 principais, e eles defendem coisas muito claras. Mas só para explicar o que é a ideologia que geralmente o pessoal tenta encontrar nesses
nessas análises, eles fazem que a gente chama de modelos não supervisionados, né? Eles pegam todas, eles conseguem extrair ideologia não só de voto de legislador, como hoje não lembro quem que era agora, eu acho que a Meia-Sen extraiu de 400 mil operadores do direito nos Estados Unidos, onde eles se encaixam numa escala ideológica. Isso daí extraiu de relações pessoais. Hoje você pega o 538, vai entrar o novo Justice, eles já falam, esse cara está aqui na escala, está um pouquinho do... O que eles consideram que é ideologia? Isso desde o Keith Poole, É o seguinte, ninguém sabe por quê, mas num tema de armas, de liberação de armas, num tema de aborto, num tema de economia, 3 temas que não têm muito a ver, algumas pessoas tendem a votar sempre de um lado e coincidir. Há uma correlação entre como essas pessoas se posicionam em todos esses temas. Então, o que eles estão tentando fazer? Estão tentando extrair um fator comum disso daí. Tentaram no Brasil. A Lucy fez aquele coalizões e panelinhas, não lembro o nome do artigo agora, mas ela fez só uma matriz de correlações. Tem um problema ali que ela não colocou intervalo de confiança. Então, por exemplo, a Rosa Weber tinha acabado de entrar, ela correlaciona muito, mas ela tinha decidido pouco. Então, aí depois, antes da Lucy, só que era o working paper, não publicou, é o Eduardo Leone. O Eduardo Leone, que quantitativamente mostrou algo que virou chavão, que é o Marco Aurélio é um chato. Além deles, teve também os 2 caras de Brasília, lá, o Bernardo Miller e o Pedro, que depois também tentei replicar, falam que encontraram alguma coisa, colocaram PGR, AGU, tentei replicar, não saiu, tinha problemas no banco, e isso também tem problemas no banco porque é difícil preencher um banco disso daí. Nós falamos várias vezes aqui, tem que trocar o que é mérito, o que não é e tudo mais. Scott Desposato, quem leu? Eu li o working paper e o paper que saiu. Ele mudou a teoria, se alguém olhar lá. Ele fez um modelo não supervisionado, falou que encontrou divergência ali, ideológica, tentou fazer alguma coisa, aí viu que não ia publicar, trocou a teoria, falou que era efeito da reforma de 45 e mandou no Journal of Economic Behavior. Além disso daí, depois a gente teve ainda o Jefferson e o Júlio, e o Nexo fez uma matéria também, depois eu conversei com o Daniel Mariani, deram um golpe mais ou menos na coleta, mas todo mundo concluiu que o Marco Aurélio é um cara que diverge. Isso não é uma grande conclusão. Bom, enfim, o que é que nós temos? Até agora ninguém encontrou muito. Mas isso não quer dizer que não deva haver. A gente tem que, se a gente for procurar o atitudinal, a gente tem que procurar onde que eles estão manifestando preferências ideológicas. E eu estou um pouco desconfiado se o judiciário manifesta preferência ideológica da mesma maneira que o legislativo faz. É óbvio que todo mundo fala do exemplo dos Estados Unidos, e tem o artigo, desde do cara que o Cássio gosta, que eu esqueci o nome, Schubert, é isso? Que ele, depois vem o Quinn e o Martin, que eu tive a chance de replicar o artigo deles, e aparece claramente a série temporal de ideologia. Mas aí mostrei esse artigo para o Matheus, do Lauderdale e do Tom Clark, falando que não é bem assim nem nos Estados Unidos. Que há várias dimensões que eles conseguem enxergar se eles olharem melhor a melhor decisão. Então, aparentemente, a ideologia se manifesta um pouco diferente no judiciário e no legislativo. Temos que descobrir onde. Bom, mas enfim, voltando, eu estou falando disso daí porque eu comecei a querer estudar a independência judicial a partir, eu entrei no doutorado em 2012, e ao contrário do Joaquim Falcão e da Lucy, eu acredito que todo mundo só olhou para o STF a partir de 2012 e não a partir de 2002, que 2012 foi o mensalão, e ainda tive a oportunidade de conversar com jornalistas que cobriram. O Recondo contou ontem que na época dele do Estadão só tinha ele para cobrir judiciário, e meu ex-chefe, o Zé Roberto de Toledo, só cobria política. Ele falou assim: eu nem sabia que era STF. Isso claramente você consegue outras fontes. Você vai no Ibope, a pesquisa de confiança pública, STF só aparece a partir de 2012. Datafolha também. Eu medi confiança pública na minha tese, eu tive que me matar para encontrar
Achei alguma coisa no Latino Barômetro, mas era judiciário, não era STF, e depois no Barômetro das Américas encontrei para 2 anos. Em 2012, além disso daí, eles começam a questionar muito a independência. Por quê? Porque estava muita gente falando o seguinte: o Lula nomeou esses ministros, eles vão votar a favor do PT no mensalão, e está lá o Lewandowski, o Toffoli, e eles vão votar a favor do mensalão, e é isso. Esqueceram que o Fernando Henrique também nomeou 3, pediam vista em vários processos, mas todo mundo começou a falar de independência. E eu olhava para os Estados Unidos e falei: eu preciso estudar independência. O que é independência? Na hora que eu olhei para a literatura, tinha muito artigo, mas muito artigo mesmo. Você colocar Judicial Independence no Google Scholar, aparece milhares de artigos sobre a América Latina, vários países. Aí depois eu descobri que tem aquele Nuno Garopa agora que analisa todos os países, ele faz um artigo por país. E aí eu falei assim: eu quero descobrir o que é independência judicial. Aí cada um falava que era uma coisa. Uns pegavam e olhavam na Constituição. O que é a garantia de independência? Outro. Eu quero saber como que o governo realmente, como que os juízes realmente se comportam. E aí eu achei 3 artigos falando assim: nossa, tem muitas classificações, a gente precisa fazer uma delimitação conceitual para poder saber o que é independência judicial. Já que a gente está falando sobre o Supremo, o Rios Figueiredo, que eu mencionei aqui mais cedo, ele fala de 3 tipos de independência judicial, né? A interna, que é como os juízes se relacionam entre si; a autonomia, que é o poder judiciário frente a pressões externas; e a independência externa. Posso estar enganado, porque a independência externa é como a Suprema Corte se comporta em relação ao resto. E além disso daí, tem uma diferenciação que a teoria faz bastante também, que é entre independência de iure e independência de facto. Independência de iure é como... Independência de iure são as proteções institucionais que existem para garantir a independência. E independência de facto é se eles são realmente independentes. Também significam outras coisas. Os pesquisadores usam essas 2 medidas. Posso dar, por exemplo, o que acontece muito é artigos do tipo: países mais independentes têm maior desenvolvimento econômico. Aí você vai lá, você vai olhar como que eles estão medindo. Tem vitaliciedade? Mas aí tem mandato, e tem proteção, tem o processo de remoção mais dificultoso e tudo mais. Isso é trivial medir, é muito fácil você medir, é só criar variáveis categóricas. Tem vitaliciedade? Tem. Apesar de que eu olhei o banco de dados do Comparative Constitutions Project, do Tom Ginsburg lá, e do Zach, esse é o nome dele, do Zach Elkins, e para Brasil tem umas coisas esquisitas ali, mas enfim, não sei se alguém teve a oportunidade de olhar, mas pelo menos é muito mais fácil de medir isso daí, do que medir independência no sentido de como os juízes se comportam de fato. Mas mesmo sendo difícil, existem medidas. O Rios Figueiredo, ele menciona, tem um artigo de 2013, que ele seleciona só 13 medidas. Aqui, tem 13 medidas para a independência, e tem medidas de todos os tipos. Tem do POLIT, que é o POLIT, você envia surveys para especialistas no mundo inteiro e fala como que vocês classificam independência, depois eles se reúnem e veem como está a medida, como está o desvio padrão. E é igual a medida de corrupção e democracia, desvio padrão gigantesco, porque os caras discordam, e qual que é a reliability desse tipo de medida, qual a validade disso daí. Em 2013 também, o Drew Linzer, que é um cientista político, estatístico bayesiano, e o Stetton, que é cientista político, eles falam o seguinte: só tem um jeito, vamos fazer igual a democracia. O problema é muito semelhante para a democracia. Quem estuda democracia sabe como que é. Como medir democracia? Tem 15 mil, que é do Limon de Kuchivorsky, tem o POLIT, é um problema muito semelhante. Como que a gente vai medir isso daí? A gente vai criar um fator comum, a gente vai fazer uma análise fatorial. Fizeram, ninguém se perguntou se está certo, mas todo mundo usa. O Rios Figueiredo, quando ele veio ano passado, foi ano passado, nem estou perdido no tempo, para falar daquele livro dele, ele usou, eu fiz a pergunta para ele falou: é o que tem. Essa daí é a medida de independência para o Brasil. 1908. Nem estou chegando. 60, 80 e 2000, é isso? É óbvio que esse vale aí é ditadura militar, mas será que dá para confiar nisso daí? O que é aquela nos anos 90 ali, que está um pouco maior e depois cai? Não sei. É um pouco... É estranho para mim, mas eles usam para comparação, falam que isso não afeta, mas erro de medida gera
Pode gerar viés e pode gerar falta de eficiência no estimador. Mas, enfim, como que eu resolvi esse problema? Eu não sabia como resolver. Eu sabia que na Argentina, a Gretchen Helm, que fez uma análise em 2001, 2002, não lembro, ela publicou esse artigo na IPSR, na maior revista de ciência política. Eu fui olhar como que ela estava medindo, ela fez o seguinte, ela foi decisões contra o governo. E aí ela via lá o Alfonsin, o Manning, aí o Manning toma o Manning nomeia outro juiz, depois vem e ela fala, não, a gente vai expandir essa análise e tudo mais. Bom, eu falei aqui ontem e eu vou repetir hoje, eu tenho um grande problema com essa medida, medidas contra o governo, o que isso significa? Tem viés de autosseleção aí. Bom, enfim, na minha tese eu fiz uma gambiarra, eu fui fazer uma comparação entre países, eu falei como que é situações de não independência, e qualitativamente eu fui ver aqui, quando que aqui houve não compliance, quando que um poder não respeitou uma decisão do STF, quando que ocorreu de haver um ataque. Isso acontece depois de 2012 no Mensalão, que um parlamentar do PT diz que vai aprovar, não lembro que projeto que era, sobre... E eu fiz essa comparação com outros países. Obviamente, a Argentina tem o cúmulo assim, de situações em que isso ocorreu. Ocorreu durante o governo do Aldi, aconteceu durante o governo Kirchner e por aí vai. Comparei com Venezuela e Colômbia e depois associei com confiança pública. Mas isso só para voltar ao começo de novo e falar como que eu avalio a independência do STF. Não sei. E eu não sei porque não consigo achar nenhuma medida exata e eu não consigo aproximar isso daí. Qual a independência que o STF tem de outros poderes, com um ministro se reunindo com o presidente e não colocando na agenda, e um outro advogado dizendo, eu sou muito amigo dele, lá no artigo de 2010 do Luiz McLuff. Não sei, e estou tentando descobrir ainda, isso ainda é minha agenda de pesquisa, e espero conseguir uma medida proxy que seja suficiente para poder continuar essa agenda. Mas a democracia também não tem nenhuma medida tão válida e ainda estão estudando, então é isso. Bom, antes de abrir para perguntas, eu queria formular 2 perguntas para a mesa e aí depois eu já abro e a gente soma. Normalmente, quando a gente faz pesquisa sobre a jurisprudência, em cima da jurisprudência do STF, uma divisão muito grande, muito eficaz de se fazer, é distinguir as decisões monocráticas das decisões colegiadas, que são tomadas nas turmas e no pleno. E normalmente é essa a diferença principal que a gente coloca na atitude e na forma de decisão dos ministros. Eles vão ter uma atitude no colegiado e vão ter uma outra atitude quando decidem monocraticamente. A minha pergunta é em relação é questionar se dentro das decisões colegiadas, se a gente consegue chamar tudo isso de um conjunto só, e se dentro das decisões colegiadas a gente também não consegue enxergar 2 padrões de decisão dos juízes, e isso colocaria um pouco em xeque o que vocês 2 aqui já colocaram sobre modelo atitudinal e estratégico. A grande maioria das decisões do Supremo, eu tentei resgatar esse número de uma das pesquisas que a gente realizou na SBDP, não consegui encontrar. A grande maioria das decisões são tomadas exclusivamente pelo relator e com todos os ministros unanimemente, simplesmente seguindo o relator. A gente tem uma predominância, um protagonismo do papel do relator nos casos do Supremo. São raros os casos esses que a gente se debruça e vai entender quais são as fundamentações dos demais ministros, seja concordando ou seja discordando. Eles são a minoria dentro dos 100 mil casos anuais do Supremo. Será que a gente não consegue explicar, ou pelo menos avaliar, aplicar esse modelo atitudinal nessas decisões em que o relator
toma a decisão, apesar de colegiada, é praticamente monocrática, no sentido de que não se acrescenta fundamentos, não se revisa os fatos e os fundamentos que foram trazidos pelo relator. Isso é uma primeira pergunta. E pensando no desenho do Supremo e nas consequências do desenho da tomada de decisão do Supremo, 11 ilhas, né, em que o voto e as decisões do colegiado são tomadas como uma agregação das manifestações, como a Bruna e o Guilherme trouxeram aqui, a questão não seria identificar outras variáveis que podem influenciar a tomada de decisão dentro do Supremo, que não aquelas que a gente traz das análises americanas? Quer dizer, será que o fator liberal conservador é uma coisa que a gente consegue aplicar aqui? Não, pelo que foi dito, mas será que a gente não consegue identificar outros padrões e outras variáveis que poderiam ser aplicadas? No momento em que o ministro tem a possibilidade de escolher, dentre os casos que ele tem do gabinete dele, aquele que ele vai se debruçar, aquele que ele vai tomar individualmente a decisão e deixar todo o resto a cargo do seu gabinete, será que essa escolha já não indica alguma coisa? E será que eu não consigo rastrear isso pelo histórico e por outras formas? Quer dizer, será que não são outras variáveis que eu tenho que procurar para conseguir identificar utilizar esse modelo atitudinal? E aí eu queria abrir para perguntas também. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, toma. Só um ponto bem pontual, mas que apareceu em alguns momentos aqui. Eu acho que tem um equívoco descritivo sobre como, em geral, as pessoas imaginam que funciona o gabinete de ministro supremo. No sentido de que algumas decisões eles dão, outras decisões as pessoas... A comparação, para mim, que parece mais realista, funciona como um escritório de advocacia de médio porte com 50 advogados. Tem estagiário, tem analista, tem técnico, tem assessor, assim como o escritório tem um sócio, tem advogado sênior, tem advogado júnior. Mas você imaginar que as decisões estão sendo tomadas de maneira independente da opinião daquele, que não existe um setor, um funcionamento hierárquico de controle, que essas decisões são organizadas, eu acho que é imaginar um caos, para mim, eu acho que não é uma boa premissa. Se você quer separar as outras decisões, as decisões que o ministro não escreve, não leva para casa, como sendo menos importantes para a sua análise, isso é uma coisa diferente. Agora, imaginar que elas não representam a opinião organizada e que não existe uma hierarquia ali funcionando, você imaginar um caos que não é, acho que, representativo da realidade. Assim, acho que isso é uma questão de campo. E quanto à questão de modelo estratégico especificamente, eu só ia chamar a atenção que eu acho que, ainda mais no momento que a gente discute muito foro, tem vários motivos privilegiados e tal, e tem vários argumentos de igualdade e de eficiência contra o foro, mas eu tenho dúvidas sobre como que eliminar o foro afetaria a relação entre poderes. Você fala, o Congresso pode reagir com emenda constitucional. E quando você tem um Congresso que 1/3 daquelas pessoas tem denúncias do Supremo e esses ministros podem a qualquer momento resolver receber uma denúncia, as coisas ficam um pouco mais complicadas. E o exemplo do Renan Calheiros, eu também acho que tem que ser um pouquinho mais... A descrição tem que ser um pouco mais sofisticada no sentido de que eu acho que é muito relevante que ninguém aceitou aquela citação. Não houve houve um confronto político ali, a gente sabe, uma questão bem bizarra de um senador fugindo de um oficial da justiça, mas ninguém falou assim, não vou obedecer a ordem, porque as pessoas tinham medo de ser presas. E eu acho que, pelo menos no momento hoje, a gente sabe, que acho que ninguém imagina que se o Supremo mandar prender alguém, acho que o Exército não vai tomar rua, não vai ficar do lado do presidente do Senado. Então, nesse tipo de situação, o Cunha está preso. O Cunha chegou lá no momento que falava assim, você não pode ir na Câmara. Eu falei assim, eu vou na Câmara mesmo assim. Ele mudou de ideia, porque o advogado ele falou para ele, se for na Câmara, você pode ser preso. Então, acho que a gente não pode ignorar esse poder como sendo um poder relevante para uma análise do que está acontecendo ali. Para além de eliminar, não eliminar, cautelar. Dois dados. Então, começando a questão do modelo atitudinal, né? Fazer uma observação old fashion talvez, mas parte do que justifica o modelo atitudinal é uma série de condições institucionais nas quais o direito, que é relevante no resto das instâncias, não é relevante para um conjunto de decisões da Suprema Corte.
acho que parte da discussão de Supremo, isso talvez até explique também o comportamento mais monocráticas, é que, dado o volume de processos, com todas as cautelas e tudo, que não é 120 mil, mas chega muito lixo, chega muita coisa que é reiteração de jurisprudência, chega muita coisa... Então, mesmo que a gente imagine que eles têm agendas superpolíticas, em certos casos que o direito eles não estão nem aí, com esse volume de processos, uma das coisas que você precisa se desvencilhar para aplicar o modelo latitudinal eu posso dizer que aqui, seja pelo simples fato de que o ministro está mais ocupado com A do que com B, o direito, que é mais ou menos a opinião consolidada, não vai fazer diferença em B. Isso é uma coisa que eu não vi tematizada e eu acho que mereceria uma discussão, inclusive até para comportamento estratégico, né? Porque uma das medidas que você pode usar, você pode não usar atitudinal para discutir estratégico, porque o contraste é com o sincero, né? Então você pode dizer, o sincero tem a ver com o direito, com o que seria a posição, mas ele fala, se eu fizer isso aqui vai dar errado e tal, Então, um ponto. O outro ponto, sobre independência, acho que só sem resolver o problema também, mas acho que o contrário, os ministros são independentes, o cara está lá encontrando o presidente na calada da noite, é que eu acho que o contrário de independência, nesse sentido que você está dizendo, não é politização. Ao contrário, o máximo de independência já era isso. Então, eu acho que eu recomendaria tentar pensar numa medida que incorporasse como é que essas coisas andam juntas. Quanto mais independência, mais politização você vai ter. Tem algum ponto que o caldo entorna. Então, eu não iria por aí. Não acho que isso é um contra-exemplo que inviabiliza independência. Ao contrário, dependendo de como você formula a teoria, isso pode ser um indicador de uma excessiva independência. Até porque o controle político também é ex ante, né? Então, você tem que... Difícil pensar isso sem pensar também quem foi indicado ao tribunal. Nada disso é um problema insolúvel, mas acho que teria que fazer parte da agenda, se é que já não é da sua. E com relação ao estratégico, acho que estava na banca do Matheus, concordo com, acho muito interessante a sua posição sobre a observação do Rogério da teoria das restrições, mas eu acho que tem também uma outra questão que é uma teoria ou alguma matriz para dizer quais são os casos que vão importar para quem está fora. Porque mesmo que você fique satisfeito com a resposta que você tem, as restrições são locais, esse ator é uma ameaça porque ele tem esses poderes e tudo, por que certos casos importam mais para alguns atores e outros não? Acho que também no massa de volume de casos supremos seria decisivo. Só problemas aí, nenhuma solução. Quem mais tinha coisa? Em linha com o que o Diego estava falando, eu queria saber o que você acha de pensar sobre a possibilidade de se medir independência judicial a partir da capacidade do Supremo Tribunal Federal alterar o desenho institucional brasileiro. Ou seja, por exemplo, quando ele julgou a questão da infidelidade partidária, que claramente o ministro Celso Mello falou que aquilo lá era números clausus, estava na Constituição, mas recorreu ao famoso Francisco... Como é que é? O Chico Lampadinha lá, o... Francisco Campos. Chico Ciência. Isso. Chico Ciência. Mais ou menos a mesma coisa. Ele recorreu ao Francisco Campos para dizer que o poder constituinte habita na Corte Constitucional e alterou o desenho institucional brasileiro. E, consequentemente, ele altera também o lugar institucional do Supremo aí, na arena política, etc. e tal. Então, e interferiu diretamente no interesse ali da classe política. Então, isso aí, para mim, eu acho que é uma medida clara de independência judicial. Agora, também, em linha com o que o Diego falou, eu acho que quando a gente pensa nessa possibilidade de determinados ministros com a atividade política, isso me parece mais um exercício, uma demonstração clara de como que o poder de agência de determinados ministros hoje em dia é desmesurado, entendeu? Aí você pode também fazer outras críticas como você pode ir até para crime de responsabilidade e etc, etc, tal, mas do ponto de vista da análise política me parece muito mais uma questão de excesso de independência, porque não envolve a corte inteira. Se a corte se omite, aí é um outro problema, né? Moral,
normativo ou até político, né? Está se omitindo por concordar ou por covardia? Isso aí também é uma questão para se pensar. Mas, de qualquer forma, a questão me parece muito mais excesso de dependência do que falta. Vamos fechar essa rodada depois. Tá bom, último. Só queria, assim, dentro desse debate de independência, né, uma coisa que acho que chama atenção bom, havia uma premissa em todos esses estudos de relacionar maior independência a maior proteção a direitos, né? E hoje se tem uma discussão, né, um trabalho novo da Lisa Hilbing, feito a partir da base do Stato, né, que está discutindo confiança, independência em países de alta desigualdade. Então, acho que é uma agenda de pesquisa que... De que é o trabalho, perdão? Da Lisa Hilbing. Porque ela estudou o Chile também, ela é independente judicial no Chile. Eu vou comentar. Então vamos colocar uma agenda, né? Desculpa. 5 minutos para cada um responder? Bom, eu vou tentar responder tudo. Bom, se vocês pegarem, né, as coisas que eu e o Diego a gente escreve, tudo pode levar a crer que a gente acreditaria muito no modelo atitudinal, porque na verdade a gente fala que os ministros fazem o que querem. E são defensores de causas que eles têm, né? Então, e aí pode ser o relator ou pode ser um ministro individual, assim, ele pode, basicamente não tem restrição nem constrangimento para fazer o que quer, não tem retaliação, não acontece nada. E ao mesmo tempo está defendendo causas que parecem ser causas extra-legais. Mas a minha questão é com o modelo, assim, modelo atitudinal, acho que ele é muito específico. Então, eu não estou falando que ele não tem independência em alguma medida, né, sem preocupar com essas medições de independência do STF, assim, mas pensando que ele pode fazer as coisas sem muita retaliação e não se sente constrangido a tomar suas decisões. E pensando que ele é defensor de determinadas causas, você pode falar, tá, faz política. Pelo menos grande parte faz política, alguns ministros fazem política. Mas é porque a minha questão é com o modelo atitudinal em si, modelo que tem isso, assim, não é só, eu acho que você lembrou uma coisa que eu tinha programado para falar, mas não falei, que você tem uma medição de ideologia, essa ideologia ela é expressa de forma sincera, e o direito é uma mera racionalização para a expressão e para justificar essa ideologia. E nesse sentido do modelo atitudinal, acho que ele é inaplicável. Assim, acho que a gente não precisa dele para explicar várias coisas sobre o comportamento dos juízes, tanto que a gente nem usa, por exemplo, nos nossos textos. A gente não sente essa necessidade. E, pelo que eu sei, de algumas coisas que eu já li suas também, acho que precisa do modelo atitudinal para você explicar o comportamento dos ministros. Então, porque eu acho que ele é muito específico e ele é... E por isso que eu fui categórico, não se aplica, não tem... Mas isso não significa que eu não reconheça que, pelo contrário, os ministros têm grande margem de manobra e defendem certas causas. Agora, quais as variáveis que a gente tem que buscar para explicar o comportamento dos juízes? Sinceramente, eu não sei, nesse tipo de agenda que pelo menos eu estou inserido atualmente, de analisar o Supremo individual e informal. A questão é que tem coisa demais assim, para se sintetizar no modelo. Então, e a gente não precisa de um modelo para fazer as descrições que a gente faz de toda a informalidade. Às vezes, um aspecto informal e a contingência explicam muito mais do que fatores estruturais e tudo, né? Engraçado eu falar isso porque meu treinamento foi para falar o oposto, né? Para a ciência política vai encontrar os fatores explicativos, encontrar um modelo parcimonioso que consiga, né, que dê conta de 60% da variação das coisas. Mas acho que eu acabei encontrando com esses estudos do STF é justamente a possibilidade de estudar algo que é muito interessante na ciência política, mas pouco estudado, que é justamente a informalidade e a contingência. Então, acho que por isso que eu acho que não se aplica, assim, acho que a gente não precisa de ter essa preocupação com o modelo atitudinal.
Bom, sobre a questão do modelo atitudinal, eu acho que o fundamental é que a gente tem que entender que o modelo atitudinal, ele não era dizer que as atitudes do juiz são ideológicas ou não, que era sincero ou não. Era tentar prever o bloco das decisões a partir de uma variável muito simples. Nesse sentido, o modelo atitudinal aplicado à Suprema Corte Americana, ele tem como sua principal virtude a elegância. Com meia dúzia de informação, tipo assim, alguns editoriais de jornais sobre os juízes antes deles serem indicados, eu consigo explicar o comportamento da Suprema Corte inteiro. Bom, não é bem assim nem para os Estados Unidos. Então, acho que isso que é um pouco por aí, assim, não é uma questão de... Nesse sentido, com certeza, não dá para aplicar isso no Brasil, não. Acho que tem dois fatores para isso, assim, tanto a questão da forma como o Brasil se constitui ideologicamente, a divisão ideológica do poder no Brasil, que é muito inclinada, muito enviesada para a direita, com matizes fisiológicas. A política brasileira é isso, a gente sabe que é isso. E também o grande volume de trabalho, quer dizer, eles têm que fazer alguma coisa para se livrar daquilo ali. Quando eu falo que é essa coisa do gabinete, talvez tenha parecido que eu estou achando que ele está terceirizando totalmente e tal, assim. Até porque ele tem alguma medida, de cima para baixo, um viés de seleção também. Ele vai selecionar um juiz auxiliar, uns assessores que são parecidos com ele, que vão selecionar estagiários que são mais ou menos parecidos e tal. Fora isso, eu acho que talvez, isso pegando um pouco lá da coisa do McCormick, o Neil McCormick, da teoria do direito, eu acho que a maior parte das decisões judiciais são possíveis de serem explicadas por lógica simples. A maior quantidade de questões que o direito tem no STF é reiteração de menino, você não pode fazer isso não, porque você está fazendo essa lei é federal, para com isso. Isso, inclusive, dialoga e volta um pouquinho para essa questão toda que eu estava comentando, que mais algumas pessoas apareceram com isso aí, que é o problema do tipo de decisão que a STF toma, né? Ao contrário da Suprema Corte, que toma decisão para explicar algo e dizer, olha, a Constituição americana é assim, assim, assado, a Suprema Corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele não está formulando a Constituição, ele está pegando a Constituição e falando assim, olha, isso aqui violou. E é só isso, é outro nível de formulação, de tal maneira que sim, tem coisa reiterada, tem coisa que é estritamente muito simples. A maioria dos casos, inclusive a grande maioria dos casos de procedência é formal. A maior parte dos casos de procedência não é só formal, é formal sobre Constituição Estadual fazendo besteira. Acho que isso tem a ver, inclusive, com falta de capacidade mesmo, técnica. A gente vê isso nas políticas públicas. A gente fez uma pesquisa com a CGU uma vez que mostrava isso. As prefeituras são corruptas, quer dizer, elas cometem irregularidades, não é porque elas estão fazendo maldade, porque elas não dão conta de fazer o serviço. Acho que isso tem para o legislativo e, enfim, nos estados também. Sobre a questão do papel do relator, eu acho que essa forma de ver o funcionamento da STF, dizer, cara, se fossem 100 mil processos por ano, cara, ninguém ia prestar atenção em nada, nenhum relator ia se importar com nada. Eu acho que não é bem por aí. Não acho que são 100 mil julgamentos por ano, os números para mim não fazem muito sentido. Mas eu acho que o relator dos casos não é superpoderoso nesse sentido, talvez ele seja superpoderoso naquele sentido da estratégia individual. Ele segura o processo, ele dá a liminar, ele dá a decisão monocrática. Mas do ponto de vista do mérito em órgão coletivo, eu acho que a preponderância dos votos do relator, desde a época que eu li o artigo da Fabiana Lucy pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus, como que isso está errado? Porque a galera não está nem aí. Pessoal, olha, eu vou me livrar disso aqui, esse processo não é importante, não está decidindo a vida de ninguém, está falando que é inconstitucional uma norma que não implica em quase nada para ninguém. Deixa esse cara resolver isso aí mesmo e vida que segue. Eu acho que tem um pouco por esse sentido. Só para fechar a questão da independência, eu tô com o Diego nessa também. Eu acho que uma corte hiperindependente, digamos assim, a corte mais independente do mundo, ela faz o que ela quiser. Se um presidente indica 200 ministros para essa corte, sistematicamente, muito ideologicamente vinculados, você vai ter uma corte que é completamente vinculada ao presidente porque ela é independente. Porque senão, então, inclusive, tipo, ela pode trair o presidente a qualquer momento. Vai que o presidente é que muda de ideologia, a corte mantém, você teria esse problema. Então, eu acho que se você quiser medir independência de corte, você vai ter que voltar um pouquinho mais para a teoria democrática, teoria política, e formular o que é que você quer dizer com independência. Acho que talvez independência não seja um bom termo, talvez o melhor termo seja equilíbrio entre os poderes, porque se por um lado você tem uma corte que, por exemplo, digamos que a independência da corte tem um limite, né? Ela vai crescendo, 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 vira a chave, ela deixou de... Não é a corte que é independente, agora é o legislativo que não é mais.
Porque a qualquer momento pode ir para cadeia, por exemplo, não sei. Eu tenho a impressão de que não. Eu escrevi... Sobre o Eduardo Cunha é importante também falar, desculpa. Eu escrevi há algum tempo atrás um texto no Medium, algumas pessoas leram, mas isso circulou mais entre os colegas da UFMG, porque, enfim... Medium, né? Não é um artigo científico. Mas a minha proposta para aquilo era... Isso não é mais uma democracia, mas isso não é uma república, portanto quem manda nisso aqui ainda é o Congresso, ainda é o Parlamento. E a minha previsão naquele momento era de que ia cair a Dilma e o Cunha, eu não sei se a Dilma já tinha caído, mas era que não ia cair mais ninguém, ou que pelo menos tudo que fosse necessário para não cair mais ninguém seria feito, porque era isso que o Congresso queria. Então eu acho que o Cunha não cai porque não vai preso porque o Judiciário quer. Acho que o Cunha vai preso porque o Congresso quer que o Cunha vai preso. Ou pelo menos que ele seja tirado do jogo político. O Cunha foi sacrificado porque a vida do deputado comum naquela época era ou ele é tratorado e humilhado pela Dilma de um lado, ou ele é tratorado e humilhado pelo Eduardo Cunha do outro. Beleza, como é que a gente resolve esse problema? Tira os dois. E agora a gente faz o que a gente quiser com o coitado do Temer. Coitado, né? É isso, o Congresso faz o que quiser com o presidente hoje. Não tem nada mais poderoso hoje que um deputado do baixo clero. Obrigado. Vou agradecer os comentários. Primeira coisa, todo problema que aparece por causa de independência judicial é por causa de definição. Então tem que definir claramente. Eu não estou brincando, tem artigos, vários artigos sobre as definições que existem. E é pior que democracia, não estou exagerando. E na minha tese, eu defendi isso daí, eu defendi que o STF era muito independente, e a minha comparação foi STF e Colômbia independentes, Argentina e Venezuela não. E mostrei por quê. Viraram para mim e disseram, mas olha lá, o Gilmar chamou o Serra e o Aécio lá para Portugal, como que você fala isso? Porque também pode haver uma diferença entre você falar a independência da corte em si e independência do ministro sozinho. Aí você pode argumentar também, mesmo que o ministro seja politizado, ele tem independência, ele decide o que ele quer também. Pode ser. Oi? É parcial, independente e parcial. A independência, além de ter o problema conceitual, tem todos os problemas de ser uma variável latente. Como eu disse, é impossível, é complicado. Ela falou da Lisa Hillman, que ela estudou o Chile. Ela, se eu não me engano, faz muito tempo que eu li, mas ela argumenta que o Chile não era... O Chile era independente porque ele se preocupava muito com questões civis, posso estar enganado. Então ele não se envolvia tanto com política, então era fácil independente, assim. Mas eu não me recordo. E agora, sobre ideologia, eu só queria lembrar também sobre analisar padrões ideológicos que geralmente faz com decisões da Suprema Corte Americana ou com toda a história do Congresso americano que o Poole e o Rosenthal fizeram. Não lembro de nenhum trabalho que conseguiu medir ideologia do Congresso brasileiro com votos. Em todos aparece governismo e oposição. É sempre... tanto é que o César Zucco e o Timothy Power tiveram que fazer o survey, porque não apareciam nas decisões, e aí eles mostram lá que todos os padrões que você encontra, as dimensões que você encontra na decisão não correlacionam com o que aparece no survey. Tanto é que eu lembro no fim do governo Lula, no governo Dilma, o pessoal ficava bravo, eles colocavam o pessoal do PSOL junto com o pessoal do PSDB nessas análises que faziam de decisão, eles ficavam muito bravos, foi que é de direita. Não, é porque o legislativo no Brasil também tem o mesmo problema. Porque a ideologia não aparece no comportamento na hora da votação, ela deve aparecer em outro lugar, mas ali não está aparecendo. Tentei extrair isso de comissão, quando eu estava no Estadão ainda, tentei extrair, não apareceu. Sabe onde apareceu isso daí? Eu consegui enxergar padrão ideológico, tentando extrair de dados independentes, sem survey, sem perguntar nada. Eu achei comparando seguidor no Twitter. Eu comparava quem estava seguindo ali, consegui, obviamente não o Twitter de todos os deputados, mas consegui de alguns e consegui fazer um mapa ideológico, mas não consegui além disso. É isso. Vamos para uma última rodada do tempo? Então, tem 3 perguntas aí na frente. Então, mas vai pegando o gancho, né? Quer dizer, isso tem a ver com os modelos, tem a ver com o legislativo também, né? O legislativo também pode pensar em coisas atitudinais nesse sentido, e que não são verdadeiras, para os deputados brasileiros, também não.
Então, isso, do ponto de vista da técnica, né, da estimação, ela envolve um problema de circularidade, né? O Leandro lembrou no início. Então, vai medir a ideologia no Congresso e no Supremo a partir da decisão. Você está medindo outra coisa, né? Medindo uma dimensão latente no resultado lá do processo decisório, mas não a dimensão ideológica. E, enfim, essa perspectiva de modelos, quer dizer, aquela ideia, né, um modelo aqui que vai lhe dar uma redução do mundo, né? Não vai ter um mapa que seja do tamanho da ilha, né? Não faz sentido. Mas mesmo assim, você pode ter modelos mais ou menos sofisticados que respondem a perguntas diferentes. E no caso, me parece, no caso Supremo, e é uma discussão bem interessante, que classes processuais diferentes, elas têm padrões, não são apenas padrões de resultado diferentes, mas padrões de operação no tribunal, na cabeça dos ministros e dos atores que procuram o tribunal, né? E isso tem a ver com alguma utilidade também do modelo, do que seria um modelo legal, no sentido de um volume muito grande de processos que têm decisões que o espaço de discricionalidade do juiz é muito reduzido, né? Nós vimos no Supremo 2.0 lá o ponto central daquele grafo era o que? Súmula 279, né? Que é a jurisprudência defensiva do Supremo quanto matéria fática. E isso não precisa nem do chefe do gabinete, né? Isso você aprende na escola, né? Matéria fática, o Supremo não julga. Mas aí do outro ponto de vista, enfim, por que as partes fazem isso? Como advogado a gente faz esse processo de sindicato, então tem que levar até o final. Você sabe que vai perder, mas faz. E é dar esse volume de coisas. Mas o resultado desse processo é uma coisa, o resultado dos processos em listas é outra. E a lógica que opera isso também. Então, me parece, e essa também é uma discussão que eu trouxe um pouquinho na minha tese, que você tem espaços de discricionalidade diferentes para o juiz de acordo com a matéria que está sendo decidida. Espaços que permitem revelar atitudes, né, questões atitudinais, que permitem construir estratégias, né, dispor de mais ou menos estratégias. Uma parte do trabalho é separar essas coisas, né? Não é tudo a mesma coisa. E do ponto de vista estratégico também tem outras dimensões do comportamento estratégico do tribunal, que é a dimensão externa, do depois da decisão, me parece, e tem uma dimensão externa que é antes, e que não tem a ver apenas com o tribunal, mas com quem propõe as ações, né? Como é que é a litigância estratégica. Então, alguns modelos, algumas tentativas de modelar o comportamento, modelar a interação estratégica no processo decisório dos ministros cometem um erro de saída, que é pensar que o primeiro movimento do jogo é a decisão do tribunal e depois você vai ver como é que o Congresso vai reagir, por exemplo. Não é, né? O primeiro movimento do jogo é antes disso, né? O tribunal vai estar reagindo a alguma coisa. Enfim, não sei como é que também você pensa essas questões. Vocês falaram de modelo atitudinal, modelo estratégico. Queria fazer a pergunta: o que vocês acham da hipótese da gente tentar fazer um modelo, operacionalizar um modelo legalista, ou dos assim chamados modelos legalistas, que eu acho que é um debate um pouco mal colocado, que faz uma espécie de um boneco sobre algo que nunca ninguém defendeu. E eu acho que queria fazer um advogado do diabo aqui com algumas coisas que normalmente são ditas em favor dos outros modelos. Tentar pensar aqui com vocês, iniciar seria uma defesa de um modelo legalista. Por exemplo, PGR seria parecer da PGR, seria feito um uso estratégico dele, parecer da PGR aparentemente tem um grande poder de explicação, tudo falou sobre isso de manhã, o Matheus já tratou disso na tese dele. Não seria o parecer da PGR uma forma da jurisprudência do STF se perpetuar no futuro? Afinal de contas, o parecer da PGR não é a opinião, em princípio, do procurador. Ela repete decisões judiciais anteriores e tenta projetar para o futuro aquilo que o PGR entende como o direito. Então não seria, na verdade, uma correta transmissão de uma forma de jurisprudência, de interpretação de jurisprudência, procurando precedentes, jurisprudência nas citações, né? Eventualmente elas estão no parecer do PGR. Por exemplo, relator, a força do relator, se é que ela existe, não seria, de novo, o direito entrando ali pelos mecanismos do possível? Porque, afinal de contas, quando o relator dá uma opinião, se você supor
puser que a opinião é uma opinião jurídica e que os outros concordam, eles então estariam concordando com o direito. Pelo menos na grande parte dos casos, que são os casos que o relator tem. Então, na verdade, será que onde a gente está vendo ou procurando ver estratégia, uso, um comportamento aberrante ou que tem político, na verdade não é só o funcionamento regular do direito, da maneira que ele é possível dentro desse espaço específico? Um pouco o advogado do diabo dos modelos legalistas. Tinha mais uma pergunta aqui? Aqui. Obrigado pela apresentação, todas bastante interessantes e me interessam muito porque, enfim, eu também me deparo com a questão do que é a independência, afinal, como que a gente vai conseguir minimamente pensar isso. E por hora, na verdade, na minha dissertação, a minha ideia foi, sei lá, em 2014, fugir do problema, falando, olha, independência fática, independência formal, né? Mas existe um certo consenso de que dá pra gente falar independência no STF. Claro que, sei lá, com aviões caindo e coisa e tal, a coisa fica um pouco mais complicada. Mas, então, não sei, eu sempre pensei essa ideia como de independência, de alguma forma, como realmente não constrangimento, né? Só que, acho que como o Júlio bem falou, você tem diferentes esferas sempre, né? Em qualquer poder, na verdade, né? Político, de discricionalidade e tudo mais. Então, acho que uma forma de olhar para isso e aí tem a ver com a independência formal, é olhar para as instituições formais mesmo e até onde elas realmente são os limites, talvez até onde a independência formal se aproxima do que seria o fatídico ou se existem esferas adicionais ou práticas adicionais identificáveis, né? O problema é que essas práticas realmente aí para você ter um estudo acurado disso, não sei, aí vai realmente se assemelhar à questão da democracia, de como é que você estuda um regime autoritário, você pergunta para os especialistas, você faz um índice de Poliform. É realmente uma questão que é muito complicada, eu acho que não tem muito... enfim, eu estou só reiterando quão complicado né? Mas, não sei, eu acho que, apesar das complicações, a partir do momento que eu acho que a gente sabe, as complicações elas também partem do fato de que o STF ele tem todas as competências que ele tem e tudo mais. E ninguém aqui negaria que ele tem um amplo polo de competência, mas enfim, um amplo poder. Então, não sei, eu acho que de alguma forma, até pela aplicação, se é que dá para aplicar algum modelo, não sei se existe tanta necessidade realmente de chamar de modelo atitudinal, ou estratégico, mas considerar fatores que digam respeito a alguma conformação prévia, que a gente chama de ideologia ou qualquer coisa assim, ou estratégias, eu acho que uma coisa fundamental é tentar pensar nessa discricionalidade, até onde existe essa discricionalidade, né? Então, eu acho que, apesar de impossível, a questão da independência é uma questão inevitável. Porque se não existe discricionalidade, olha, como é que a gente pode dizer que os ministros estão agindo, seja estrategicamente ou não, mas estão tendo, né, esse campo. Então, não sei, isso foi mais um comentário do quão realmente inescapável e quão entrelaçadas essas três questões estão, né? E acho que como é necessário a gente continuar pensando nelas. Não sei se vocês tiverem impressões adicionais sobre isso, eu adoraria ouvir. Última pergunta ali, eu vou pedir para você ser bem rápido. Tem um voto concorrente com o Diego, que o Douglas, que faz parte do nosso grupo também, ele defendeu agora o doutorado, vai sair até um livro agora, que era sobre neutralidade. E aí, fazendo análise do discurso de neutralidade do Supremo, uma coisa interessante que apareceu é que assim, o discurso clássico de que o juiz deveria ser neutro sumiu, desapareceu do mapa e foi substituído pelo discurso que o juiz deve ser independente.
Então, a ideia e essa afirmação dessa mesma independência política. Então, por exemplo, não, eu posso julgar os casos em que eu atuei antes porque eu sou independente das pressões políticas. Então, é o próprio discurso que é a afirmação de uma independência para ser parcial. Então, isso faz parte não só, né, a gente consegue localizar isso como uma alteração interna mesmo. Vamos começar aqui na ordem? Então vamos, rapidinho aqui. Sobre essa questão aí de modelo legal, defesa do modelo legal. Há quem diga, vários pesquisadores, inclusive, sérios e tudo, que discutem esses modelos explicativos, dizem que o modelo atitudinal inventa lá um modelo legal para bater, né? E que isso nunca foi feita uma defesa nesses termos que o modelo atitudinal apresenta do modelo legal. E, de fato, se você pegar estudos recentes de explicação do comportamento dos juízes lá no Supremo americano, você tem, vou chamar aqui de modelo jurisprudencial, que é uma tentativa de ver o quanto que o direito influencia. A pergunta é, o direito faz diferença? E aí você vê mudanças, alguns casos que mudam a jurisprudência e vem se isso afeta o comportamento do juiz ao longo do tempo. Eu acho que é uma agenda, mas aí é isso, tem que fazer. Isso vai depender da sua pergunta. Então, como que você vai fazer a pergunta de como que o direito importa? E aí eu acho que isso conversa com várias coisas que foram faladas, inclusive ontem, né? Sobre precedentes, sobre casos emblemáticos, por exemplo, tem casos que a jurisprudência muda o comportamento do juiz. Acho que você pode pensar em várias pequenas pesquisas para testar isso. Eu acho que tem uma agenda promissora por aí. Eu acho que sim. Só isso. Alguém perguntou antes do Júlio? Antes do Júlio, não? Não, porque eu fiquei nessa dúvida, eu achei que eu tinha esquecido, como não, eu tinha falado nada, eu fiquei assim. É porque o Júlio falou de pesquisa em certas classes, né? Só porque eu fiquei com medo de uma pessoa que fez pergunta e ela poderia ser completamente esquecida. Não, beleza. Eu vou começar com o Jefferson também. Eu acho que essa questão do modelo legal, modelo legalista, ela tem duas coisas. A primeira é uma confusão que a galera que faz a narrativa tem mesmo, porque você tinha uma questão de um debate jurídico, normativo, do realismo jurídico. Então tem uma galera, e é um debate surdo, que é uma galera falando, o juiz tem que decidir assim, e outra galera falando, o juiz não decide assim. Né? Meio que isso. Assim. Em certa medida, eu sempre bati no realismo jurídico, dizendo que eles estão falando que o juiz decide como quiser. Que a regra é essa, e não é. E aí o modelo atitudinal, ele é meio que uma tentativa de resposta ao realismo jurídico. O realismo jurídico está falando que o juiz faz o que quiser, vamos ver o que eles fazem e qual a previsibilidade disso. Então vamos empiricizar para a gente ver se esse modelo está certo, esse negócio está certo ou errado. Então acho que você tem razão. Eu até escrevi na minha tese assim, mas muito mais por tipo... Eu não quero lidar com esse problema teórico não, teorético, né? Teoria de teoria. Nesse momento da minha vida, porque, enfim, eu já estava atrasado e tal, mas concordo com você. Acho que as questões legais, elas não só entram no cálculo, e aí entra, eu gosto daquele artigo não é nem só o artigo, tem um livro também, né, da Diana Kapczewski, do balanceamento e ponderamento tático. Eu falo isso um pouco na tese, só que eu acho que o que ela está fazendo é um tipo de modelo estratégico. E aí eu acho que adotar uma estratégia atitudinal ideológica, adotar uma estratégia medo de retaliação, adotar uma estratégia legalista, são formas estratégicas diferentes. Dito isso, eu acho que o modelo legalista, como eu tinha falado antes do Júlio começar, eu acho que a maioria dos casos, macroniquianamente falando, são decididos pelo direito puro e simples. É tipo assim, bobeira, banal, é simples. Se eu decidir contra isso aqui, todo mundo vai achar que eu sou idiota, isso não é politicamente relevante, eu não vou ficar famoso por nada disso, então melhor deixar isso quieto, vai à lei. Acho que a maior parte dos casos é assim. Num sentido que, materialmente, eu concordo muito com você, quando você coloca a questão até na sua tese lá do paroxismo, que é o STF é um tribunal muito ativista, ele decide muito, ele está sendo... Existe uma utilização da política? Acho que não, porque a gente está vivendo, do ponto de vista das ADIs, pelo menos, uma época muito tranquila com relação a isso. Não tem um STF mexendo no processo legislativo de noite. Pelo contrário, eu não sei se você vai concordar comigo nisso, eu acho que, para menos, o STF devia intervir no processo legislativo para manter a Constituição de pé, e ele não fez isso sistematicamente já tem algum tempo. Parte do golpe se explica pela atitude negativa do STF, não na questão do impeachment em si, né, Diego? Eu acho que não tinha muito o que fazer naquela hora,
Mas é uma ameação do Lula. Como é que o STF não pega e derruba a decisão? Que era uma decisão do primeira instância, depois do Gilmar Mendes. Como é que o STF não pega aquilo? Caralho, tribunal que é esse que pode impedir o presidente de nomear ministros? Tá louco? E tem algumas outras coisas de processo legislativo mesmo, de unidade de segurança, as votações duplas totalmente inconstitucionais lá do Eduardo Cunha, tipo assim, olha, eu ligo pro meus capanga pôr a faca na esposa do cara, e aí no dia seguinte o voto muda. O que é isso? Não pode, isso era inconstitucional, obviamente inconstitucional, tinha que ter sido revertido pelo STF, o STF não fez. Nem sei porque eu falei isso. Isso é revolta, né? É revolta. Com relação à estratégia desse tribunal, eu acho que tem duas coisas. Porque às vezes falta perna. Eu tenho a sensação um pouco de que eu estou quase sozinho nessa onda de falar que o comportamento da estratégia nós precisamos estudar isso aqui. O Diego e o Leandro ajudam um pouquinho com as críticas deles lá. Mas esse negócio da estratégia é super importante lembrar o que vem antes. Duas coisas principais parece que emergem disso pra mim. A primeira é o artigo, acho que é do Luciano com o Taylor, que é por que os partidos entram. Eles às vezes não estão entrando para ganhar. Às vezes eles estão, mas às vezes eles não estão entrando para ganhar. Então, faz sentido imaginar que ações que eles não entram para ganhar tenham menos chance de ganhar no final, porque afinal de contas o objetivo delas não era esse. Era só encher o saco ou só mostrar para o eleitor. Isso, acho isso importante, mas enfim, alguém precisa fazer essa junção aí, né? A outra coisa é um negócio que aparece muito quando a galera está discutindo judicialização da política, por que uns países judicializam mais que outros, e entra aquela questão dos impasses legislativos, a estabilidade decisória. Né? Um país com muita estabilidade decisória aumenta a judicialização da política porque o tribunal tem mais força para decidir, porque ele não vai ser revertido pelo Congresso. Eu pensei em fazer isso na tese também, de novo faltou perna. Eu queria analisar alguns casos específicos sobre isso, até porque, por exemplo, o TST é um tribunal que era muito forte, agora o STF está colocando. Beleza, Rogério. O TST era um tribunal que era muito forte perante a lei, porque os impasses legislativos são muito grandes. Aí você tem a legislação que coloca a greve do servidor público, vai ser regulada pela greve normal, e isso vai ficar para sempre, porque ninguém nunca vai ser capaz de regular a greve do servidor público no Brasil. Isso é impossível de fazer. Nenhum congresso vai chegar a um consenso sobre isso. Aí as coisas todas da reforma política vão aparecer no mesmo sentido. Tipo assim, beleza, derrubou o financiamento empresarial. Por quê? Porque ninguém nunca vai ter coragem de mexer nisso, assim. Ou vai, né? Mas enfim. O STF ganha força à medida que o Congresso tem impasses. Eu acho que a reforma política, talvez não exatamente nesse ponto, mas em alguns pontos, claramente, você tem um impasse, que é ninguém quer um sistema de lista proporcional aberto. E ele fica aí para sempre porque alguém quer que vai para um lado e o outro quer que vai para o outro. Eu anotei para falar alguma coisa do Alexandre, mas eu não lembro o que ele falou mais. Beleza. Tem conversa pro resto da vida, né? Bom, eu vou fazer só 2 comentários, então. O primeiro é uma provocação em relação ao comentário do Jefferson, é o seguinte. Nós temos algum modelo que seja, no mínimo, previsível de decisão? Explicável é um pouco mais fácil, né? Mas, no mínimo, previsível, que nós consigamos falar o seguinte. Eles vão decidir esse tema amanhã e vai sair tal coisa. Mas com base no modelo, óbvio, não apenas no palpite. Quero um modelo algorítmico que me dê essa resposta. Não sei, talvez a gente ainda tenha que procurar ainda isso. E a segunda é uma simples confissão, na verdade. A gente olha para o Leite Silver, né? A gente olha para a Suprema Corte americana, a gente olha para o Legislativo americano, a gente vê como que é triste não ser um pesquisador em American Politics, que é tudo mais fácil lá, né? Aqui esse negócio sempre desafiante, mas... Vamos fechar? Vamos fechar. Só queria, para fechar, o que me parece aqui nessa mesa é que é uma das mesas em que mais falta dados, mais falta pesquisa. Eu acho que a sua lembrança de que que acho que a minha colocação em termos de poder do relator era justamente isso. O Supremo é diferente nos diferentes perfis que ele toma na hora que ele está decidindo. A Corte Constitucional é diferente da Corte Recursal, e dentro da Corte Recursal também há diferenças entre jurisprudência consolidada e decisões que são tomadas nos colegiados, mas de uma forma que a gente muitas vezes não dá
muita atenção. Então, me parece que, para responder essas perguntas que foram colocadas aqui, é uma boa agenda para futuras pesquisas. Queria agradecer ao Rogério e ao Diego pela iniciativa e pelo convite à palestra. Vamos tomar lanche, né? Lá em cima como ontem. Lá em cima como ontem, então, 15 minutos. Não deu pra falar do Brasil, né?